sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje porque, como o Joel falou, eu sou de Bambuí e poder estar aqui hoje contribuindo um pouquinho nessa obra que é do Cristo é motivo de muita alegria para mim, estar na minha casa podendo contribuir um pouquinho. Hoje nós vamos falar do desgosto da vida, atualmente chamado depressão, e do suicídio, que estão nas questões 943 a 957 do Livro dos Espíritos. E por que falar a respeito desse assunto? Os números apontados pelas estatísticas de pessoas que deixam o mundo por ano através do suicídio são muito expressivos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas se suicidam no mundo por ano. Acreditando que esse número já chegue a 1 milhão, considerando que alguns países não têm estatísticas a respeito do suicídio. Segundo o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma instituição filantrópica que foi criada em São Paulo em 1962 e que presta apoio emocional e previne contra o suicídio de forma gratuita. Eles têm até um número que é 188, para quem precisar conversar, ele funciona em todo o Brasil. No Brasil, se suicidam cerca de 11 mil pessoas por ano, sendo, em média, 32 por dia e uma a cada 45 minutos. É a quarta maior causa de morte no Brasil entre pessoas de 15 a 29 anos. E durante muitos anos, teve um tabu muito grande que não se podia falar a respeito de suicídio. Só que considerando esses números tão expressivos, não tinha mais como não se falar, como se estudar, como se trabalhar, como se orientar. Principalmente também porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, a maioria desses casos de suicídio poderiam ser evitados. Cerca de 90% é o número que ela aponta, poderiam ser evitados. E uma das principais razões porque esses suicídios poderiam ser evitados é porque a pessoa que se suicida, ela não quer necessariamente morrer, mas ela sente uma dor tão grande, um sofrimento tão profundo, o qual ela não consegue trabalhar de uma outra forma, que ela vê no suicídio como a única maneira de fazer essa dor, esse sofrimento cessar. Por isso, em setembro, que é o mês mundial de prevenção do suicídio, em 2015 foi criado o movimento Setembro Amarelo, que visa orientar a respeito do suicídio, prevenir o suicídio, prestar informações a respeito do assunto. E esse movimento tem como lema: falar é a melhor solução. E eles ensinam como, de que forma, de que maneira. Por isso que, apesar de tão complexos temas, que é a depressão e o suicídio, é motivo de muita alegria nós estarmos aqui hoje reunidos para falar sobre esse assunto, porque estamos todos imbuídos do mesmo propósito, que é resguardar a vida, que é valorizar a vida. E isso é motivo de grande satisfação. A gente está fazendo esse trabalho, está preocupado com esse trabalho. Para fins didáticos, eu vou começar pelo suicídio, porque a minha intenção é deixar no final uma mensagem de fé, de esperança. E eu vou começar com uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Escrínios de Luz, que foi psicografado pelo Chico Xavier, que se chama Suicidas. Eu vou ler uma parte dela. Não condenes as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiram do mundo pelas portas do suicídio.
Ninguém lhes viu talvez a luta insana, e não sabes até que ponto sorveram o veneno da angústia na taça de fel. Fazes silêncio diante dos que caíram no paroxismo da desesperação e da dor. Na batalha do mundo, quantos despem o manto da carne, roídos no âmago da alma pelas chagas de aflitivas desilusões? Quantos procuram fugir ao nevoeiro do vale, arrojando-se às trevas do despenhadeiro cruel? As causas do suicídio são muito diversas. As principais são desilusão amorosa, dificuldade financeira, homossexualidade, porque as incompreensões que ainda norteiam esse assunto levam a muitos suicídios, depressão e a obsessão. Na questão da obsessão, a gente pode até citar a questão 944 do Livro dos Espíritos, que fala do suicídio involuntário. Que lá ele fala que o louco que se suicida não sabe o que faz. Num caso de obsessão, às vezes a subjugação já é tão grande, já é tão profunda, que aquele que se suicida também não sabe o que faz. As consequências do suicídio também são muito diversas. Na questão 957 do Livro dos Espíritos, fala-se que são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. Porque, igual eu falei antes, o suicida, ele quer fazer aquele sofrimento, aquela dor cessar. E quando, pós-túmulo, ele percebe que a sua consciência continua ativa, que aquele sofrimento lhe acompanha, agravado pelas consequências do ato suicida, acontece esse desapontamento. No entanto, como essas consequências são muito diversas, não são todos os suicidas que vão para o Vale dos Suicidas, que é o local descrito pelo espírito do escritor português Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, que foi psicografado pela Ivone Pereira. Não são todos que vão. No livro Religião dos Espíritos, quando Emmanuel fala de suicídio, ele aponta diversas moléstias que são sofridas pelo ser, que são consequências de suicídios realizados em encarnações anteriores. Um exemplo está no livro Entre a Terra e o Céu, do menino Júlio, que ele, durante uma guerra civil no Paraguai, ele teve uma desilusão amorosa, se suicidou tomando corrosivos, e na encarnação posterior ele tinha uma fragilidade na garganta, faleceu de um afogamento que foi uma expiação também por causa desse ato suicida. E quando no plano espiritual ele sentia muitas dores, muito incômodo na garganta, em razão da lesão que ele causou no seu perispírito pelo suicídio através da ingestão desses corrosivos. A gente já viu que o sofrimento que acompanha o suicida antes dele se suicidar e depois como espírito é muito grande, é muito profundo. Então a nós não cabe julgar, não cabe criticar, não cabe apontar, porque isso da nossa parte seria uma falta de caridade muito grande com aquele que já sofre muito. Cabe a nós, sim, direcionar as nossas orações ao espírito do suicida, à família que sofre com aquele ato, para que assim, ao invés de agravar aquele sofrimento, a gente possa tentar aliviá-lo de alguma forma. O Divaldo Franco fala que quando o espírito do suicida sente as vibrações das preces que nós direcionamos a eles, ele sente um certo alívio. Então, se a gente puder fazer, é bom, é positivo. E quando a gente direciona uma prece a alguém que sofre, seja encarnado ou seja desencarnado, a luz daquela prece que a gente produz e emana fica um pouco com a gente, fazendo com que
nós nos tornemos um pouco melhores. Uma das principais causas que leva ao suicídio é a depressão, que no livro dos Espíritos era chamado desgosto da vida, né? Na atualidade é chamado depressão. E assim como o suicídio, a depressão também possui diversas causas. E novamente eu vou citar as principais, né, que é a desilusão amorosa, a dificuldade financeira, um desequilíbrio orgânico, porque às vezes nós temos algum desequilíbrio no nosso organismo que a gente precisa procurar um médico, um psiquiatra, para que ele faça a prescrição medicamentosa necessária a fim de reequilibrar o nosso organismo e a gente voltar ao nosso estado normal. E é novamente a obsessão, que é uma grande causa de depressão. Em virtude dos nossos débitos criados anteriormente, os espíritos que às vezes não têm alguma mágoa em relação a gente, pode também nesse processo de obsessão nos levar à depressão. É importante esclarecer que o abatimento, a apatia, o desânimo que às vezes acomete uma pessoa que está numa depressão profunda, não é moleza, não é preguiça, não é ócio. É um sintoma de uma doença sofrida por aquela pessoa. Então, é muito importante nós estarmos atentos às pessoas que estão à nossa volta do nosso convívio. É muito importante a gente procurar realmente ver, prestar atenção no comportamento, observar essas pessoas. E por que eu falo realmente ver? Porque no tumulto do dia a dia, a gente corre tanto, trabalha tanto, então às vezes a gente olha sem ver e escuta sem ouvir. Então é muito importante a gente realmente prestar atenção nos nossos filhos, porque existe caso registrado de suicídio de criança de 5 anos. Então a gente tem que prestar atenção. Para a pessoa que está se sentindo deprimida, que está se sentindo abatida, é bom ela procurar conversar com alguém, expor o seu sofrimento. E se aquela pessoa com a qual ela conversou não estava preparada para poder compreendê-la, converse com outra. Procure um profissional da área para conversar, um psicólogo, um psiquiatra, porque eles estão preparados para entender o sofrimento daquela pessoa. Só que muitas vezes, quem está com depressão não consegue. Então, se por um acaso alguém perceber que uma pessoa do seu convívio ou uma pessoa conhecida está deprimida ou com pensamentos suicidas, procure conversar com ela, mas sempre com muito respeito, nunca desvalorizando aquilo que ela fala, porque às vezes aquilo que ela tem para me falar, para mim pode ser uma bobagem, mas para ela é causa de muito sofrimento. Aí aqui cabe citar os adolescentes, né? Que no borbulhar dos seus hormônios e na dificuldade ainda de processar as suas emoções, às vezes num rompimento de namoro, acha que o mundo está acabando. Coloca aquela dificuldade como algo muito grande. A gente que já tem um pouco mais de vivência, sabe o que acontece, sabe que vai passar, sabe que aquele sofrimento vai melhorar, mas para ela, aquele sofrimento naquele momento é muito grande. Então a gente tem que procurar respeitar esse sofrimento. E o principal, procurar ajuda especializada. Porque por mais que nós tenhamos boa vontade em ajudar, nós não temos o conhecimento necessário para tratar adequadamente uma depressão. Então, a busca de um tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra, é extremamente importante. Aí a gente pode escutar aquelas justificativas, né? No psicólogo eu até posso ir, mas psiquiatra é médico de doido. Eu não estou doido. Esse pensamento,
além de ser extremamente retrógrado, ele é muito preconceituoso e não cabe a gente mais pensar assim. E às vezes o psiquiatra é o médico do qual eu preciso para poder me prescrever uma medicação tal que vai reequilibrar o meu organismo e me fazer voltar ao estado normal. O Nazareno Feitosa, que é um excelente expositor espírita, ele mesmo fala que ele tem distúrbio bipolar de humor e que depois que ele acertou a medicação, ele ficou muito bem e faz um trabalho fantástico no espiritismo. Uma outra justificativa que às vezes a gente ouve é: eu não vou tomar remédio controlado porque vicia, engorda e depressão mata. Então eu tenho que pensar no que é mais importante para mim. E hoje em dia existem medicamentos mais avançados, mais modernos, que não têm muitos efeitos colaterais. Então, aquele remédio que antigamente você começava a tomar e nunca mais parava na sua vida, hoje em dia não tem isso mais. Os remédios são muito bons. Uma outra justificativa que às vezes a gente ouve é aquela, né? Eu não preciso disso não, eu sou espírita. Eu sei o que eu preciso fazer para curar as dores da minha alma. Esse pensamento é manifestação de um orgulho muito grande. Porque conforme nos ensina o Emmanuel, na questão 97 do Consolador, nós ainda não estamos nesse nível. E a gente ainda vai precisar muito dos médicos para conseguir manter o equilíbrio do nosso organismo. O próprio Chico ia em médicos, tomava os seus medicamentos com muita disciplina, alguns alopáticos, e no livro Chico Xavier em Goiânia, tem uma mensagem do Emmanuel, a um questionamento que lhe foi feito que cabe nesse momento. Os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado pela psiquiatria aos doentes mentais que a ela recorrem. Amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia e a análise, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros na humanidade para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentam. Afirmam que o progresso da psiquiatria, seja na criação de ansiolíticos ou neurolépticos para o alívio ou cura das enfermidades da mente, é muito grande e compete-nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido. Então, aqueles resistentes em procurar a ajuda do psicólogo, do psiquiatra, né? Cabe a gente salientar aqui que a fé, quando bem direcionada, ela é muito importante na cura, ela ajuda muito, mas que Deus possui muitas formas de agir e que os psicólogos, os psiquiatras, os médicos em geral, são excelentes instrumentos utilizados por Deus na cura daqueles que já reúnem condições para tanto. Esse caso me lembra a piada da enchente, né? Não sei se vocês já ouviram. Diz que estava tendo uma enchente numa cidade e uma pessoa que tinha uma fé muito grande ficou presa num telhado. Aí chegou um bote e o condutor falou: vem, nós viemos te salvar, nós viemos te ajudar. Aí ele falou assim: não, eu tenho muita fé que essa água vai abaixar, que Deus vai me salvar, eu não vou morrer. Aí, quando ele já estava na ponta do telhado, né, chegou um barco, virou e falou assim: vem, a gente veio te salvar, veio para te buscar. Não, eu tenho muita fé em Deus, que essa água vai baixar e eu não vou morrer, Ele vai me salvar. No final, ele já estava em cima da antena da casa, veio um helicóptero, jogou uma corda para ele: vem, nós viemos te salvar. Não, eu tenho fé em Deus, que essa água vai abaixar e eu não vou morrer, Deus vai me salvar. Morreu, chegou no plano espiritual, encontrou com Deus, né? Falou assim: Deus, mas eu tinha tanta fé que você ia me salvar, que você me deixou morrer. Aí Deus falou para ele assim: você não imagina, durante aquela calamidade, o tanto que foi difícil conseguir um bote, um barco, um helicóptero, mas você não quis ir nenhum dos três. Então, às vezes, a mão de Deus está ali, mas a gente não pega, a gente não percebe. Aqueles que se sentem, que estão deprimidos,
ou que sentem tristezas esporádicas, ou até aqueles que se consideram sãos, vamos dizer assim, a busca do conhecimento, desses conhecimentos fantásticos que os Espíritos nos trouxeram, quando bem compreendidos, bem vivenciados, bem sentidos, são excelentes antídotos da depressão e do suicídio. Por que eu cito também aqueles que estão sãos? Porque todos nós temos que buscar esse fortalecimento interior, porque a gente não sabe quando pode acontecer alguma grande dificuldade na nossa vida. E buscando e conquistando esse fortalecimento anterior, esse fortalecimento interior, quando alguma dificuldade vier bater a nossa porta, nós vamos ter a fé e a força suficiente para poder enfrentá-la. Nessa busca desse fortalecimento interior, um conhecimento muito importante é aquele que fala que a causa de todas as minhas dificuldades está no meu comportamento, seja dessa vida, seja de vidas anteriores. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele fala das causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, que os Espíritos assim esclarecem. As dificuldades da vida são de duas espécies, ou se preferirem, vêm de duas fontes bem diferentes, e é importante distingui-las. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Voltando-se para a origem dos males terrestres, reconheceremos que muitos são consequência natural do caráter e da forma de agir dos que o suportam. Aí a pessoa pode falar assim, poxa, mas eu já estou deprimido, ainda venho aqui falar que a culpa é minha? Mas por que esse conhecimento é tão importante nesse processo de fortalecimento interior? Porque muitas pessoas têm o hábito de colocar a culpa das suas dificuldades em algo, alguém, alguma coisa que está fora dela. E esse hábito, ele causa duas principais dificuldades. Uma primeira é uma forma de fuga, porque quando eu coloco a culpa da minha dificuldade em algo que está fora de mim, eu tiro de mim a responsabilidade da mudança. Ao mesmo tempo que quando eu coloco a causa das minhas dificuldades em algo, alguém, alguma coisa que está fora de mim, eu também tiro de mim o poder de transformar a situação. É fato que às vezes alguém pode me causar determinado mal que me leve a um sofrimento muito grande, mas até quando isso acontece, é resultante de algum comportamento meu, seja dessa ou de uma vida anterior. Tem um caso do Chico, que tinha um amigo dele que trabalhava com ele, e um dia entraram os ladrões na empresa dele, roubaram a empresa dele. Como os ladrões eram muito mal educados, ainda quebraram a empresa dele. E ele chegou no outro dia, contou para o Chico primeiro consolou, ele chorou muito, e depois o Chico falou para ele assim, meu filho, como é bom poder devolver. Então nada acontece com a gente sem sentido, por acaso. E alguém pode até me fazer algum mal, mas a forma como eu vou reagir, sou eu que determino. Esses tempos atrás eu fui em um estudo na casa de uma amiga minha, e o palestrante da noite estava contando que tem uma moça na casa espírita que ele trabalha, que ela sofre de um câncer muito agressivo, se eu não me engano é câncer nos ossos, e ela sente muitas dores. E ela procura estar sempre trabalhando e, dentro do possível, com muita disposição e muita boa vontade. E ele diz que ela fala que ela não sabe o que ela fez para merecer aquilo, mas que ela sabe que ela fez. E uma coisa que me impressionou muito que ela fala, é que ela falava assim, a dificuldade às vezes é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, mesmo sentindo aquelas dores intensas, dentro do possível, ela não deixava que essas dores abatessem o seu bom ânimo. Olha que interessante, né?
a partir do momento que eu me conscientizar que cada imperfeição minha me gera uma angústia, o que está muito claro no livro Céu e Inferno, eu vou poder realmente realizar uma transformação na minha vida, tomar o remédio realmente eficaz para poder superar as minhas angústias. Então, se eu realmente quero compreender porque às vezes algum sentimento de angústia, de raiva, de ódio, de abatimento toma conta de mim, é muito importante que eu realize um honesto processo de autoconhecimento, para poder entender qual imperfeição minha ainda me leva a ter esse tipo de sentimento. Um outro aspecto muito interessante é que são os nossos débitos e as imperfeições que nós ainda possuímos, que permitem a aproximação e a influência dos espíritos inferiores na nossa vida. A esse respeito, na questão 459 do Livro dos Espíritos, assim é esclarecido. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, mais adiante, Kardec explica que, como seres pensantes que somos, nos nossos pensamentos sempre tem um pouco de nós e um pouco dos espíritos que nos rodeiam. Então, mais uma vez, eu volto a frisar a importância desse processo de autoconhecimento, até para eu buscar compreender o que é meu e o que não é. Igual o Joel falou, eu trabalho numa casa espírita em Lagoa Santa e todos os domingos de manhã, quando eu estou lá, eu estou trabalhando na evangelização. Eu sou evangelizadora de bebês. E às vezes... Há um tempo atrás eu estava estudando, só fazendo parênteses, eu estava estudando e eu estava lendo que no umbral existem espíritos com desenvolvimento intelectual muito grande, muito inteligentes. E que quando eles percebem que está se iniciando um bom trabalho e que a pessoa vai reduzir ou parar de produzir energias desequilibradas, e vai influenciar para que outras pessoas também reduzam a emissão dessas energias que sustentam o umbral, começa a ter um processo de desestimulação. Aí nesse meu trabalho, quando começam a surgir aqueles pensamentos assim, mas eu trabalho tanto, mas eu corro tanto a semana inteira, domingo de manhã eu bem podia sentar para ouvir uma palestra tranquilamente, a hora que eu percebo esse pensamento eu já falo assim, opa, sai da minha cabeça que aqui não tem lugar para você não. Porque eu sei que para mim agora o importante é trabalhar. A aproximação desses espíritos inferiores de nós e a atuação deles, a influenciação deles no nosso pensamento só é possível pelas brechas que eu abro em razão das minhas imperfeições que manifestam no meu comportamento. Então, quando eu busco me melhorar, quando eu busco me trabalhar, ao mesmo tempo que eu vou mudando o meu padrão vibratório e chega num certo ponto que eu não vou ter mais sintonia com eles, porque eles vão estar ainda num padrão vibratório interior, eu angaria simpatia de espíritos superiores que estão imbuídos de um mesmo trabalho edificante. E a aproximação desses espíritos superiores também gera o afastamento desses espíritos inferiores, que é o que está ensinando no item 252 do Livro dos Médiuns. Mas ao mesmo tempo que esse conhecimento de que as causas das minhas dificuldades, do meu sofrimento não está em nada externo a mim, está em mim, e que eu tenho a capacidade transformadora do meu ser, é importante que essa consciência não seja opressiva. Todos nós somos seres devedores, todos, uns mais, outros menos, mas todos somos. Eu até brinco com meu marido de vez em quando, que eu falo assim, se tivesse tudo certo, eu não estava aqui mais não, eu estava em outro lugar. Então nós somos seres em construção. Mas ao mesmo tempo que essa consciência
de que nós somos seres devedores não pode servir de justificativa para a minha inércia, como quem diz, eu sou um ser devedor, todo mundo que está mais ou menos perto de mim também então tem várias oportunidades, várias encarnações para poder tentar, então eu posso deixar do jeito que está e depois eu tento. Ao mesmo tempo que não pode ser razão para a minha inércia, também não pode ser motivo para que eu alimente culpa. Espera-se que nós tenhamos responsabilidade, não culpa, porque a culpa, quando eu a faço crescer, ela gera uma sensação incapacitante, que me atrapalha no meu trabalho evolutivo. Então, a partir do momento que eu crio consciência dos meus defeitos, das minhas dificuldades, é muito importante que eu me perdoe. O Chico Xavier falava que 50% da cura da depressão estava na aceitação, o resto vinha ocorrendo aos poucos. E eu disse que esse conhecimento do Espiritismo é um fator importante na prevenção do suicídio, porque quando eu compreendo, quando eu entendo que aquela dificuldade, aquele sofrimento pelo qual eu estou passando tem um sentido, tem uma razão de ser, vai terminar em um determinado momento, eu crio uma resignação. Mas é muito importante que essa resignação seja uma resignação ativa, quer dizer, eu aceito, eu não me rebelo, porque o suicídio também, em algumas obras, eles citam que é um ato de rebeldia, né, de não aceitação daquele sofrimento. Então eu aceito, mas eu procuro estar sempre trabalhando na melhora. E eu aumento a minha resiliência. E o que é resiliência? Resiliência é um termo da física relativo à capacidade que alguns corpos possuem de voltar ao normal após uma deformação. Então, para a psicologia, a capacidade que nós temos de retornar ao normal, ao nosso estado emocional normal, após passar por um grande sofrimento, uma grande dificuldade. E por que esse termo, retornar do conceito, é muito importante? Porque quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, o sofrimento é normal. Não tem como não sofrer com a perda de um ente querido, com uma desilusão amorosa, com a perda de um emprego. Sofrer é normal. Se a pessoa não sofrer, é que é anormal, porque ela é insensível. Só que num determinado momento a pessoa vai ter que começar a superar aquele sofrimento, o que não quer dizer esquecer, mas não deixar que aquele sofrimento se agigante de tal maneira que a incapacite para continuar o seu trabalho evolutivo durante essa encarnação. Nesse sentido, os estudiosos buscam entender por que umas pessoas são mais resilientes e outras menos. Algumas já viveram mais, já tiveram mais encarnações, já têm mais sabedoria, então tem uma maior capacidade nesse aspecto. Eu disse que o conhecimento do Espiritismo, ele tem a capacidade de aumentar a nossa resiliência, mas volto a ressaltar, quando bem compreendido, bem vivido e bem sentido. Numa palestra do Haroldo, que teve um tempo atrás, ele estava falando que ele estava ouvindo falar de muitos casos de suicídios de espíritas. Então, se esse conhecimento que nós adquirimos, que nós buscamos, não descer do cérebro para o coração, o poder transformador dele da minha vida não é tão grande. Eu tenho um amigo que ele estava me contando um caso, que ele participava de um grupo de estudos que eram dos mais intelectualizados da cidade dele. Eram pessoas muito estudiosas, muito esforçadas,
mas que um dia ele chegou nesse grupo de estudos e ele estava passando por uma dificuldade tal que ele não conseguia conter as lágrimas. E que ninguém perguntou para ele se ele precisava de alguma coisa, o que estava acontecendo, e o tema do dia era acolhimento daqueles que sofrem. Ele falou que não voltou lá nunca mais, porque aquele conhecimento, ele não tinha descido do cérebro para o coração. Então é importante que aquilo que a gente aprende, que a gente ouve, que a gente lê, que a gente procure colocar em prática na nossa vida, que a gente procure vivenciar. São Francisco de Assis dizia: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. Então até esse mesmo amigo estava me falando um dia que tem uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Que o conhecimento é quando você aprende alguma coisa, a sabedoria é quando você coloca em prática na sua vida. Achei muito interessante. Então não adianta eu ter um profundo conhecimento do Espiritismo se esse conhecimento não for por mim utilizado como diretriz para a minha vida. Não resolve. E um outro aspecto importantíssimo nesse processo da busca da cura é perceber o outro, olhar para o outro, procurar auxiliar e ajudar o outro. Há um tempo atrás eu ingressei numa fraternidade que auxilia num abrigo. E os casos das crianças que lá estão abrigadas são muito pesados mesmo. Tanto que eu gastei um tempo para começar porque eu estava me preparando psicologicamente. E depois que eu fui, alguns casos eu já sabia e que eu conheci aquelas crianças e que eu tive contato com elas, todos os meus problemas ficaram pequenos. Porque toda vez que eu pensava que eu tinha algum problema e que eu lembrava do caso daquelas crianças, eu pensava assim, gente, como isso é pequeno, como isso é insignificante. Então, quando eu auxilio o outro, eu me auxilio. Tem um caso do Chico, que ele tinha um cachorro, que ele gostava muito desse cachorro. E ele chegava em casa à noite, ele tinha um prazer muito grande em alimentar o cachorro, brincar com o cachorro. E um dia esse cachorro adoeceu. E uma pessoa que gostava dele pensou assim, nossa, o Chico vai sofrer tanto com a doença desse cachorro, e sacrificou o cachorro. E o Chico ficou muito magoado com aquilo, porque ele amava muito aquele cachorro. Aí um dia o Emmanuel chegou para ele e falou assim, Chico, você está nutrindo uma mágoa que está criando uma névoa escura em volta do seu chakra cardíaco que está atrapalhando as comunicações mediúnicas. Então, você vai descobrir o que essa pessoa mais quer, vai comprar e vai dar de presente para ela. Diz que queria uma máquina de costura caríssima, que o Chico teve que parcelar um monte de vezes. O Chico comprou e deu. Quando o Chico deu esse presente para essa pessoa ficou tão feliz que ela emitiu uma luz que desfez a névoa escura que estava em volta do chakra cardíaco do Chico. Quando eu auxilio o outro, eu me auxilio. Quando eu falo que esses ensinamentos precisam ser bem sentidos, quer dizer que nós temos que buscar a todo instante, a todo momento, desenvolver o amor que está descrito no Evangelho, na Lei do Amor. Não é esse amor pequeno que a gente conhece, mas o amor que lá está descrito como esse sol interior que brilha e abarca todos que estão à nossa volta. Depois, quem tiver interesse em ler, que é um pouco extenso, eu não coloquei aqui. Então é importante que eu busque desenvolver esse amor para que ele me preencha todo o meu ser e se exteriorize em todas as minhas manifestações. Assim, quando eu conseguir esse desenvolvimento tão importante, aí realmente eu vou conseguir experimentar o poder transformador da doutrina espírita e vou reunir as forças necessárias para poder enfrentar as dificuldades que venham ocorrer na minha vida. Porque quando os débitos das vidas anteriores nos alcançam, somente uma grande fé em Deus é capaz de nos ajudar a manter o nosso equilíbrio emocional e o nosso equilíbrio mental.
uma força interior. Tem uma mensagem do espírito Albino Teixeira, que foi psicografada pelo Chico em 1964 na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, que diz o seguinte: quando o fracasso nos desafia de perto, quando a tentação e a enfermidade nos visitam, quando a nossa esperança se dissolve no sofrimento, quando a provação se nos afigura invencível, quando somos apontados pelo dedo da injúria, quando os próprios amigos nos abandonam, quando todas as circunstâncias nos contrariam, quando a mágoa aparece, quando a incompreensão nos procura ameaçadora, quando somos intimados a esquecer-nos em benefício dos outros, então é chegado para nós o teste do aproveitamento espiritual na escola da vida para efeito de promoção. Olha que interessante, né? Esclarece demais. Então, a pessoa pode pensar assim, como eu ainda não possuo essa força interior, essas qualidades necessárias para poder conquistar essa força interior, o que eu posso fazer? Esse é um trabalho contínuo de autoburilamento, de aperfeiçoamento do ser, através do estudo, através do esforço, o que é falado, né? Conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz por vencer as suas más inclinações. Então, esse esforço contínuo. No livro Psicologia da Gratidão, a Joana de Ângeles fala que às vezes nós achamos que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho desempenhando grandes papéis, fazendo grandes trabalhos, mas que é no esforço contínuo de autoburilamento do dia a dia, de todo momento, que a gente consegue realmente realizar uma transformação do nosso ser. Então é esse esforço contínuo. Não espere estar pronto para começar esse trabalho de edificação no bem, porque nós vamos estar sempre em construção. E tem seres, alguns encarnados, outros desencarnados, que tinham depressão, tinham essa angústia profunda e que estão fazendo um trabalho muito bom. Sócrates tinha depressão, Platão, Churchill, o Rossandro fala que ele já planejou se suicidar, o Chico teve, o Divaldo planejou se suicidar aos 17 anos, e olha que trabalho fantástico ele já fez depois disso. O Nazareno Feitosa fala que tem distúrbio bipolar de humor. Então, se eles conseguiram, se eles estão conseguindo, nós também conseguimos, e com muito mérito, porque eu buscar vencer as minhas dificuldades para poder realizar um trabalho estando triste, estando deprimido, tem um mérito muito grande, mostra uma busca muito grande de superação. E os espíritos que conseguiram, os seres que conseguiram transcender o sofrimento, conseguiram uma evolução em uma encarnação que, em condições tranquilas, você vai gastar diversas encarnações para conseguir. Um exemplo disso é o caso da irmã Cipriana, que está no livro No Mundo Maior. O André Luiz e o seu instrutor, o Calderaro, estavam acompanhando um caso de uma obsessão de um rapaz que tinha matado um senhor que o havia criado por causa de questões financeiras, e o espírito desse senhor o obsidiava a tal ponto que ele já estava numa cama de hospital. E quando o André Luiz e o Calderaro chegaram até aquele local, o André Luiz perguntou se eles não iam intervir na situação. E o Calderaro disse o seguinte: nós vamos esperar a irmã Cipriana, porque nós não temos o amor suficiente. Aí ele fala assim: se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos, sem saber amar. E a irmã Cipriana chegou, conversou com esse obsessor e realmente conseguiu demovê-lo daquele processo obsessivo. Pelo que ela falou com ele, não só isso, porque o magnetismo que ela emanava, as vibrações de amor que ela emanavam, eram de tal força que esse amor conseguiu entrar no coração dele. Foi isso que conseguiu convencê-lo.
Aí ela conta a história da encarnação dela, que ela conseguiu desenvolver esse amor. Ela conta que os filhos morreram na guerra, as filhas se perderam por prazeres e por busca de ouro, e que havia lhe sobrado um amigo, um companheiro, o marido. Mas que quando a lepra a acometeu, o marido abandonou. E ela fala que quando ela se viu na miséria, perdendo partes do corpo pela lepra, mais a força, a fé em Deus nela intensificava. Aí ela fala assim: vivi igualmente na terra e não padeci o quanto devia, considerando o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Olha que fantástico. O Divaldo fala que a gente tem que buscar cultivar o amor pela vida. E que para isso é muito importante que a gente abandone o hábito de reclamar e de enfocar o negativo. Porque na nossa vida existem milhares de bênçãos que nos rodeiam. Milhares. E existem alguns aspectos aos quais a gente atribui cunho negativo. Então, entre esses aspectos e entre as bênçãos que existem na nossa vida, a gente que escolhe o que a gente enfoca. Nós que escolhemos. Então ele fala que a gente tem que trocar o hábito de reclamar e de enfocar o negativo pelo hábito da gratidão. Aí ele conta que um dia ele ia fazer uma palestra numa universidade, que ele estava muito preocupado, porque ele era uma pessoa de poucas letras e estava com medo de não conseguir prestar algum esclarecimento necessário. E que como correu tudo bem, no final ele se recolheu em um canto e começou a agradecer o bem que havia ocorrido naquele dia. Aí a Joana de Ângeles se aproximou dele e falou assim: o que você está fazendo, Divaldo? Ele falou assim: eu estou agradecendo o bem que me ocorreu hoje. Aí ela falou assim: mas por que você também não agradece o mal que não lhe ocorreu? Ele falou assim: realmente, eu poderia ter tido uma indisposição física, eu poderia ter furado o pneu do carro. Aí ele falou que a partir de então ele agradecia o bem que havia lhe ocorrido e o mal que não havia lhe ocorrido. Aí ele fala que foi fazer uma conferência em Londres e que contou esse caso que ele achava curioso. E que no final veio uma senhora conversar com ele através do tradutor e falou o seguinte, falou assim: senhor Franco, eu agradeço o bem que me ocorreu, o mal que não me ocorreu e o mal que me ocorreu. Porque todo mal que me ocorre é importante, dele algum aprendizado eu tenho que tirar para a minha evolução. Aí eu falei: gente, que fantástico, a lei da reencarnação. Aí ele falou que agregou, que aí agora ele agradece o bem que lhe ocorreu, o mal que não lhe ocorreu e o mal que lhe ocorreu. Olha que interessante, né? E realmente, todas as dificuldades pelas quais eu passo na minha vida são experiências pelas quais eu preciso passar e que eu, enquanto espírito um pouco já mais consciente e com uma visão mais ampliada de mundo, muitas vezes supliquei para passar. Como assim supliquei? Quando os fariseus questionaram a Jesus quando viria o reino de Deus, ele respondeu assim: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 21. No mesmo sentido, é a lição do ministro Sanzio no livro Ação e Reação, que ele fala assim: da justiça ninguém fugirá, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. E por fim, cabe ressaltar a questão 258 do Livro dos Espíritos, que fala assim: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? E os espíritos respondem: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer,
Nisso consiste o seu livre-arbítrio. E o que a gente pode concluir, então, desses ensinamentos? Que céu e inferno não são lugares específicos, são estados de consciência. E que quando o ser aprende que os seus débitos, as suas imperfeições lhe criam infernos conscienciais, ele aspira por resgatar os seus débitos a fim de buscar um reequilíbrio perante as leis divinas e alcançar esse céu consciencial. Então o espírito busca por isso. No entanto, quando a gente reencarna, a nossa fé é um pouco nublada pelos laços da carne, né? E muitas vezes a gente se rebela contra o remédio que a gente precisa tomar. Tem uma história interessante que o ser enquanto encarnado suplicava a Deus para que o livrasse das provas pelas quais ele estava passando. E em desdobramento suplicava aos espíritos amigos que não tirasse aquela oportunidade que ele estava tendo de redenção. Aí eles falaram com ele: você resolve, você quer que tire ou você não quer que tire? Né? Só que quando ele, em desdobramento, tendo maior consciência da importância daquelas provas, ele sabia o quanto elas eram importantes para ele. Nesse processo, a gente tem que buscar estar sempre trabalhando, estar sempre fazendo algum trabalho, que esses trabalhos ajudam muito na nossa melhora. A gente vê nas obras espíritas, principalmente os do André Luiz, que os espíritos com uma certa consciência já trabalham muito, e quanto mais superiores, mais trabalham. Tem um caso interessante de um que chegou para o seu instrutor e falou assim, quando o André Luiz relata: eu quero reencarnar. Quando que eu vou reencarnar? Porque eu quero descansar, porque já tem mais de 20 anos que eu estou trabalhando aqui no Umbral. E tem um outro também da ministra veneranda de nosso lar, que já está trabalhando há mais de 200 anos em prol de parentes que ainda estão em sofrimento. Olha que fantástico, né? Então, nessa busca, a gente tem que estar sempre estudando, meditando. Gente, a meditação tem um poder fabuloso de transformação do nosso modo de pensar. Tem um livro que chama Revolução do Altruísmo, que ele foi escrito por um monge budista, mas ele é um livro universal, porque ele mostra as transformações que a meditação podem ocasionar no nosso cérebro. É um livro fantástico, recomendo. Procurar estar sempre vivenciando, agradecendo, que é muito importante, realizar o Evangelho no lar. Eu fui dar uma aula esse tempo atrás na evangelização para os menininhos de 5 a 7 anos e era sobre o Evangelho no lar. Aí eu estava falando com eles que o Evangelho no lar é a vacina da nossa casa. Porque às vezes a gente vai assistir a palestra, toma o passe, toma água fluidificada, mas sai de lá e a nossa casa não tem proteção. Então o Evangelho no lar, ele cria uma proteção na nossa casa, ele traz luz para a nossa casa e ajuda também no esclarecimento daqueles espíritos inferiores, equivocados que estão à nossa volta. Espírito que me acompanha tem que estudar demais, porque eu adoro livro em áudio. Então eu estou em casa, eu estou ouvindo livro em áudio, eu estou no carro, eu estou ouvindo livro em áudio, eu estou fazendo caminhada, eu estou ouvindo livro em áudio. Então eu coloco todo mundo para estudar, né? Quem não quer estudar, vai embora, né? E procurar estar trabalhando sempre. Tem um caso de um palestrante espírita que já faleceu, Jerônimo de Ituiutaba. Ele era conhecido como gigante deitado, porque ele era tetraplégico, ele movia só a boca e os olhos, e era um escritor espírita, um excelente palestrante. Ele ia fazer palestra numa maca. E uma vez ele estava com a saúde muito debilitada, ele foi conversar com o Chico. Aí eu falei assim: Chico, eu sinto que minha vida está por um fio. Aí o Chico falou assim: amigo, o Emmanuel pediu para te falar que existe fio de seda, existe fio de cobre, existe fio de aço. E quanto mais a gente trabalha, mais o fio engrossa. Aí a hora que ele estava saindo, ele virou para o Chico e falou assim: muita paz, meu amigo. Aí o Chico falou assim: tira o Z, muita pá, muito trabalho.
Só que nesse processo, a gente tem que procurar também o equilíbrio, evitar os excessos. Na questão 123 do Consolador, Emmanuel deixa claro que os excessos geram aflições que também nos atrapalham. Então, os excessos devem ser evitados. Nessa busca de fortalecimento interior, de construção dessa fortaleza interior que vai nos resguardar do desgosto da vida, da depressão e do suicídio, é importante eu ter sempre em mente que tudo que acontece na minha vida é para o meu bem. Tudo que acontece dá para poder ter gratidão e ver um lado positivo. Nesse livro A Psicologia da Gratidão, a Joana de Ângeles fala que até em casos de grandes catástrofes, quando a pessoa perde tudo que ela tem e perde entes queridos, o fato dela estar viva já é motivo de gratidão. Então a gente tem que guardar essa certeza muito grande, que Deus sempre faz o melhor para nós e que Ele nunca desiste de nós e Ele sempre vai estar nos proporcionando conhecimento, auxílio dos espíritos superiores e quantas oportunidades forem necessárias para a nossa redenção. Sempre, sempre. No livro Memórias de um Suicida mesmo, é relatado o caso dos servos de Maria de Nazaré, esse espírito de escola, que estão sempre atuando no auxílio dos suicidas. Então, Deus sempre está nos auxiliando. Quando eu conseguir desenvolver a verdadeira fé, essa verdadeira certeza, a depressão e o suicídio não vão ter morada mais no meu interior. E essa verdadeira fé está descrita na questão 354 do livro Consolador, que é o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Então, uns tempos atrás, um grupo de estudos do qual eu participo, uma amiga minha estava falando que a irmã dela fala que não gosta de saber muito de espiritismo não, porque aquele que muito sabe, muito será cobrado, né? Aí eu estava falando com ela, eu disse assim, pelo contrário, nós estamos em condições muito boas de buscar o conhecimento. Uns tempos atrás eu estava na escola do meu menino e uma pessoa, ele cismou de levar uma bibliazinha para a escola. Ele, então levou. Aí uma moça virou para mim e falou assim, vocês são cristãos? Eu falei assim, eu sou cristã. E a hora que eu falei, eu me lembrei dos livros de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, que relatam as dificuldades dos cristãos na época de Jesus, que tinham que se esconder em catacumbas para poder ouvir os ensinamentos do Mestre. Nem precisa ir muito longe. Uma época, quando eu fazia faculdade em Divinópolis, um senhor que era espírita mais velho, ele contava que quando ele começou no espiritismo, eles iam para as reuniões e eram recebidos com pessoas armadas, que buscavam impedi-los de realizar as reuniões. Então hoje a gente pode estufar o peito e falar, eu sou cristão. A gente tem condições de estudar, a gente tem condições de trabalhar. Aí eu falei com ela, eu falei assim, então considerando que nós estamos em boas condições, eu pretendo fazer o máximo que eu conseguir para poder aprender, para poder tentar vivenciar, porque qualquer circunstância, qualquer vivência que eu tenha que passar nas próximas encarnações, eu vou ter a força interior que vai me resguardar em qualquer ocasião. Então, essa é a proposta.
Todos nós estamos em condições muito boas para buscar esse fortalecimento interior. Então vamos buscar, porque aí, quando as dificuldades baterem na nossa porta, não vai ter depressão, não vai ter pensamento suicida que tome conta do nosso interior, porque ele já vai estar tomado por Deus. Essa é a proposta. Obrigada, gente. Boa noite. Eu tô com medo de o microfone rolar.